Bom dia, Igor. Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver quem mais. Malu, Igor, Lara, bom dia. Tudo bem com vocês, né? Aguardar um minutinho aí o pessoal chegar para a gente começar. Cadê esse povo? Aguardar aqui um pouco. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Yane. Bom dia, Ana, que entrou agora. Tô dando um minutinho aqui para ver se o pessoal chega para a gente começar, tá? Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bom, Lara? Deixa eu ver aqui. Pronto. Quem mais entrou? Sara, Rafael, bom dia. Quem Bom mais? dia. Eu não dei bom Bom dia dia. ainda. Acho que todo mundo, né? Bom, meus queridos, vamos começar. Bom dia a todos. A gente vai continuar a correção aí das questões que faltam da lista e depois a gente vai continuar com o nosso conteúdo, tá? Ontem eu expliquei rapidamente no finalzinho a sexta questão e aí alguns alunos ficaram com dúvida, pediu para explicar novamente. A gente vai voltar para a sexta questão, tá? Agora explicar com mais calma para ver se vocês entendem. Foi a sexta, não foi isso? Se eu não me engano, que tiveram dúvidas. Foi na sexta questão. Então a gente vai repetir aí a explicação da sexta. Veja bem. Sexta questão, ele fala qual o coeficiente de dilatação volumétrica de uma barra metálica que experimenta um aumento de 0,1% em seu comprimento para uma variação de temperatura de 100 graus centígrados. Então veja bem, ele está pedindo o coeficiente de dilatação volumétrica da barra, o gama. Porém, ele está dando dados do aumento do comprimento, da dilatação linear. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que calcular a dilatação, o coeficiente de dilatação linear primeiro, que é o alfa, para depois achar o gama. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar a fórmula ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT e vai inverter. Alfa, o LO e o ΔT que está multiplicando o alfa passa para o outro lado dividindo. Então, alfa vai ficar ΔL sobre LO vezes ΔT. Certo? Bom, aí você fala, mas professor, eu não tenho o LO e não tenho o ΔL em medidas. Realmente você não tem essa informação. Porém, ele disse que o aumento é de 0,1%. Então, o aumento é no material. Por exemplo, se for uma barra de ferro, significa que a barra de ferro aumentou 0,1%. Se for uma barra de alumínio, ela está aumentando 0,1%. Então, é uma característica do material. Ele está dilatando 0,1%.
não importa qual é o comprimento que ele tem, ele sempre vai dilatar 0,1% daquele comprimento. Então, se a barra tiver 1 metro, vai ser 0,1% de 1 metro. Se tiver 10 metros, 0,1% de 10 metros. Se tiver 100 metros, 0,1% de 100 metros. Certo? Se for em centímetros, a mesma coisa. Não tem problema. Então, o que você vai fazer? Você vai atribuir um valor qualquer e tirar o 0,1%. Obviamente, vai ter que ser em cima do valor que você atribuiu. Se você disser que o comprimento da barra era de 1 metro, você vai calcular o ΔL 0,1% em cima de 1 metro. Se você disser, como eu fiz aqui, que é 100 metros de comprimento, você vai tirar 0,1 de 100 metros. 0,1% de 100 metros é 0,1. Por isso que eu usei esse valor aqui, para facilitar o cálculo. Que se eu for tirar 0,1% de 1, vai dar 0,001. Tá certo? Então, eu preciso calcular em função do valor que eu atribuí. Ah, se eu quiser falar que o comprimento inicial é 200, não importa. Você pega 200, tira 0,1% de 200, vai dar 0,2 e vai colocar no valor de ΔL. Então, qualquer que seja o valor que você colocar, atribuir para LO, você calcula 0,1% desse valor que você atribuiu, que você vai conseguir calcular o coeficiente de dilatação. Todo mundo entendeu isso? Essa parte aí? Dúvidas, segundo ano? Ô, professor, Pode falar. eu não consegui entender direito essa questão. A parte de subir o LO. Veja bem, ele não deu o valor de LO, certo? Você não sabe qual é o comprimento da barra. Mas ele disse que a dilatação é de 0,1%. Então, qualquer que seja o comprimento, a dilatação vai ser sempre de 0,1% daquele comprimento. Então, como você não sabe qual é o comprimento, o LO, você escolhe o valor de LO. Não tem problema, você pode botar o valor que você quiser. E aí você vai calcular 0,1% do valor que você atribuiu. Então, por exemplo, aqui, ó, eu chamei LO de 100, eu calculei LO 100 metros. Por que eu usei 100? Porque é porcentagem em cima de 100. Então, 0,1% de 100 é 0,1. Aí eu mantive o mesmo valor. Mas se você quisesse calcular em cima de 10, você ia botar LO 10 e ia tirar 0,1% de 10 e ia colocar o valor aqui em cima, que seria o ΔL. Se você quisesse chamar de 20, comprimento inicial, bastava você colocar 20 aqui e tirar 0,1% de 20 e colocar aqui em cima no lugar de ΔL. Então, o valor é você que escolhe, porque ele não deu o valor na questão. Ele só deu o percentual. Então, em cima de qualquer valor, se você calcular esse percentual, que é o percentual da dilatação, o valor vai dar correto. Entendeu? Tanto faz a barra ter 1 metro, ter 10 metros, ter 100, ter 200. Se você calcular o 0,1% do valor que você atribuiu inicial, você vai acertar a questão. Entendeu? Porque é proporcional ao comprimento inicial que você atribuiu esse aumento de 0,1%. Conseguiu entender? Entendi, Complicou obrigada. mais. Não entendi. Pronto. Se tiver qualquer dúvida, não tem problema, a gente explica novamente. Tá? Então, como ele não deu o valor, você que atribui o valor. E você atribui o valor, só que você vai calcular em cima do percentual que ele passou. Se a dilatação é de 0,1%, se tiver 100 metros, vai ser 0,1% de 100 metros, que é 0,1. Se for 1 metro, você vai calcular 0,1% de 1, que dá 0,001. E aí você vai fazer o cálculo em cima do valor que você atribuiu e da porcentagem de dilatação que ele deu. Bom, e aí o que eu faço? Eu pego a fórmula ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT, vou inverter para achar o alfa. Então, alfa vai ser ΔL sobre LO vezes ΔT. LO
eu atribuí 100 para facilitar o cálculo, porque 0,1% de 100 é 0,1. Aí eu não preciso calcular nada, eu boto o valor aqui. Então, a dilatação ΔL é o 0,1% de 100 que eu atribuí. Então, 100, 0,1 vezes a variação de temperatura, que foi de 100 graus Celsius também. Então, alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vai ser 0,1 dividido por 100 vezes 100, que é 10.000. 0,1 dividido por 10.000 vai dar 0,00001. São 5 casas após a vírgula, porque você está pegando 0,1, que já é decimal, e dividindo por 10.000. Então, vai ficar 4 zeros mais a casa do 1. Ou 1 vezes 10 a menos 5. 1 vezes 10 a menos 5 é o coeficiente de dilatação linear. Então, 1 vezes 10 a menos 5 graus centígrados a menos 1 é o nosso coeficiente de dilatação linear desse metal, que eu não sei qual é, tá? Mas esse metal tem esse coeficiente, já que ele dilata essa porcentagem aqui quando aquecido a 100 graus. Porém, ele pediu o coeficiente de dilatação volumétrica. Não é o nosso alfa, o alfa é linear. Ele quer o gama. Só que eu não tenho como calcular o gama direto, porque ele passou os dados de comprimento. Então, eu calculo o alfa para depois achar o gama. Quem é gama? Gama, o coeficiente de dilatação volumétrica, vale 3 vezes alfa. Então, gama é igual a 3 vezes alfa. Eu vou pegar 1 vezes 10 a menos 5, que foi o valor que eu calculei, multiplicar por 3. Como é que eu faço isso? Multiplico número por número e conservo a potência. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3, vezes 10 a menos 5 graus centígrados a menos 1. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica desse metal vale 3 vezes 10 a menos 5 graus centígrados a menos 1, que é o nosso gama. Conseguiram entender essa questão? Entendi, professor. Todo mundo está tranquilo, ninguém tem mais nenhuma dúvida sobre ela. Beleza? Então, gente, é o seguinte. Quando ele disser de porcentagem, qualquer que seja o valor da porcentagem que ele passar, você calcula aqui, desse mesmo jeito. Então, ele fala que a barra dilatou, sei lá, 2%. Aí você vai atribuir um valor qualquer para a barra, 1 ou 100. Eu normalmente, a dica que eu dou para vocês é atribuir 100. Por quê? Se é porcentagem em cima de 100. Se você atribui o valor de 100, o valor da porcentagem é o mesmo. Então, 100, 0,1% vai ser 0,1. Se você atribuir aqui, se for 2%, 100, você vai colocar 2 aqui. Se for 10%, você vai colocar 100 e 10 aqui em cima, porque não vai precisar calcular, porque já é o mesmo valor de porcentagem. Por isso que eu uso 100, para facilitar o cálculo. Mas se você colocar qualquer outro valor e tirar, por exemplo, for 10%, você coloca aqui 10 e tira os 10%, vai dar 1. Aí vai ficar 10 aqui embaixo e 1 aqui em cima. Você vai calcular normalmente, tá certo? Então você pode atribuir o valor que você quiser. Calculando em cima da porcentagem correta, você vai achar o valor correto do coeficiente na questão. Ok? Vamos passar para outra. Sétima, sabe-se que o coeficiente de dilatação real do mercúrio vale 18 vezes 10 a menos 5 graus centígrados a menos 1. Qual o coeficiente de dilatação aparente do mercúrio quando ele é medido num recipiente de alumínio? Dados, o coeficiente de dilatação linear do alumínio vale 24 vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1. Bom, ele está pedindo o coeficiente de dilatação aparente. Eu disse para vocês que a dilatação real é igual à dilatação aparente mais a do recipiente. Né? ΔV real é igual a ΔV aparente mais ΔV do recipiente. Como VO e ΔT é igual, você pode simplificar e você chega nessa relação, que o gama real é igual ao gama aparente mais o gama do recipiente, certo? Então, o coeficiente de dilatação real do mercúrio é igual ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Se eu quero o aparente, eu vou inverter a fórmula. Então, o gama aparente vai ser igual ao gama real menos o gama do recipiente, que estava aqui somando, passa para o outro lado
subtraindo. Então, o gama aparente é o gama real menos o gama do recipiente. Quem é o gama real? O coeficiente de dilatação real do mercúrio. 18 vezes 10 a menos 5. Já está aqui no enunciado da questão. E quem é o gama do recipiente? O coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Ele deu o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente? Não. Ele deu o coeficiente de dilatação linear. O que ele fez? Ele deu o nosso alfa. E eu quero achar o gama. Quem é gama? 3 vezes alfa. Está aqui na questão anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o alfa, que é o 24 vezes 10 a menos 6, e multiplicar por 3. Como é que eu faço? Multiplico o número com o número e conservo a potência. Então, 24 vezes 3 dá 72. Conserva a potência. 72 vezes 10 a menos 6 vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, o gama do recipiente. Então, agora eu tenho o gama real e tenho o gama do recipiente. É só subtrair. Porém, na forma que está aqui, eu não consigo subtrair, porque a potência está elevada a expoentes diferentes. Como é que eu tenho que fazer? Reduzir ou elevar ao mesmo expoente, para poder subtrair número com número e conservar a potência que, depois que eu mudar, vai ser comum aos dois. Tá? Uma regra matemática. Então, gama aparente é 18 vezes 10 a menos 5, menos 72 vezes 10 a menos 6, que é o gama do recipiente. O que eu faço? Trabalho com a vírgula aqui desse número, e quando eu mexo na vírgula aqui, eu altero o expoente. Então, corri aqui uma casa para a esquerda, acrescento 1 no expoente. Se eu correr a vírgula, uma casa para a direita, eu vou diminuir 1 no expoente. Então, aqui eu vou correr aqui, ó, para a esquerda, era 72, passa a ser 7,2. Somo no expoente uma casa, menos 6 mais 1 fica menos 5. Então, eu tenho aqui 18 vezes 10 a menos 5, menos 7,2 vezes 10 a menos 5. Agora que as potências são comuns, eu posso somar ou subtrair. Vou subtrair 18 menos 7,2, vai dar 10,8 vezes 10 a menos 5 graus centígrados a menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação aparente desse mercúrio. Beleza? Todo mundo entendeu? Dúvidas, pessoal? Então vamos lá. Oitavo. Oitavo é uma questão semelhante, só que ele não pede o coeficiente. Aqui está mais fácil, ele só pediu o coeficiente. Aqui ele pediu a dilatação aparente, o volume de mercúrio que derramou, tá? Então ele pede a dilatação. Eu vou ter que fazer esse mesmo processo, achar o coeficiente de dilatação aparente e depois pegar os dados e jogar na fórmula para achar a dilatação aparente. Então, certo frasco de vidro com 50 centímetros cúbicos de mercúrio encontra-se a 28 graus. O coeficiente de dilatação é 180 vezes 10 a menos 6, o mesmo que ele passou aqui, ó. Só que aqui ele passou 18 vezes 10 a menos 5. O que eu falei? Se eu correr a vírgula para a direita, eu diminuo 1 no expoente. Então, se eu correr a vírgula para a direita, 18 passa a ser 180. E acrescento menos 1, menos 5, menos 1 fica menos 6. Então, mercúrio, 180 vezes 10 a menos 6, ou 18 vezes 10 a menos 5. É a mesma coisa. Só estão escritos em notações diferentes. Mas é o mesmo número. Tá certo? E o coeficiente de dilatação linear do vidro, 9 vezes 10 a menos 6. Graus centígrados a menos 1. Determine o volume de mercúrio que derrama, dilatação aparente, quando a temperatura subir para 48 graus. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular o coeficiente de dilatação aparente, que eu não tenho. Eu tenho o real e tenho o linear do recipiente. Então, vai ficar gama aparente. A gente sabe que o real, gama real aparente mais o do recipiente. O gama aparente vai ser o real menos o do recipiente, que passa para o outro lado, subtraindo. Que é o gama aparente? O gama real, que é 180 vezes 10 a menos 6, menos o gama do recipiente, que ele não deu. Ele deu alfa, coeficiente de dilatação
linear. Alfa vale 9 vezes 10 a menos 6. Novamente, a gente cai nessa relação. Gama vale 3 vezes alfa. Então, eu vou pegar 3 vezes 9 vezes 10 a menos 6. E acho o gama do recipiente, que é 27 vezes 10 a menos 6. Certo? Agora que está o gama do recipiente, eu posso subtrair. O gama aparente vai ser 180 vezes 10 a menos 6, menos 27 vezes 10 a menos 6. O gama aparente vai ser 153 vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação aparente do mercúrio quando ele está nesse recipiente de vidro, certo? Observem que aqui o gama foi diferente desse aqui. Por quê? Porque eu mudei o recipiente. Aqui o recipiente era de alumínio, aqui o recipiente é de vidro. O recipiente ele dilata mais ou menos a depender do tipo de substância. Então, nesse caso aqui, você vai ter a quantidade de líquido que derrama diferente, já que um recipiente dilata mais do que o outro, certo? Então, a dilatação aparente ela muda de acordo com o recipiente que você está usando, o material do recipiente que você utilizar para colocar esse líquido, certo? E aí a gente vai calcular qual a quantidade de líquido que derramou. ΔV aparente é igual a VO vezes o gama aparente vezes ΔT. Gama aparente acabei de calcular. Então, a dilatação aparente vai ser o volume inicial, 50 centímetros cúbicos, vezes o gama aparente, que foi 153 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, de 28 para 48 graus, 20 graus Celsius. Tá? E aí você vai multiplicar 50 vezes 20 vai dar 1.000. 1.000 é 10 a terceira, corta aqui com menos 6, fica 10 a menos 3. 150 vezes 10 a menos 3 é 153, desculpe. 153 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa de 153 dividido por 1.000, que dá 0,153 centímetros cúbicos, porque eu usei 50 centímetros cúbicos. Vou calcular a dilatação em centímetro cúbico também. Então, 0,153 centímetros cúbicos é a dilatação aparente do mercúrio nesse frasco de vidro. Ok? Tranquilo? Nona questão. Um trilho de ferro de 20 metros de comprimento a 10 graus é aquecido até 110 graus. Sofre um acréscimo de 2,2 centímetros do seu comprimento. Qual o valor do coeficiente de dilatação linear do ferro? Essa daqui eu acho que eu já tinha passado como exemplo para vocês. Então, você vai pegar ΔL igual a LO vezes alfa vezes ΔT. Vou inverter a fórmula para achar o coeficiente alfa. Alfa vai ser ΔL sobre LO vezes ΔT. Quem é o ΔL? A dilatação. Ele sofreu um acréscimo de 2,2. Então, a dilatação foi de 2,2 centímetros. Sobre LO vezes ΔT. Que é LO? O comprimento inicial, que era de quanto? 20 metros. E a variação de temperatura, 110 menos 10, 100 graus. Porém, a dilatação aqui está em centímetros e o comprimento está em metros. Não pode, a unidade tem que estar equivalente. O que eu vou fazer? Multiplicar 20 metros por 100 e aí você tem 2.000 centímetros. Aí você vai colocar 2,2 centímetros sobre 2.000 centímetros vezes 100. As unidades estão corretas, aí você vai calcular corretamente. Então vai ficar 2,2 dividido por 200.000. 2,2 dividido por 200.000 dá 0,000011. 6 casas após a vírgula. Tá? Isso vai dar 11 vezes 10 a menos 6 graus centígrado a menos 1. Esse é o valor do coeficiente de dilatação linear desse trilho de ferro. Ok? Dúvidas? Para finalizar essa lista, uma estatueta de ouro foi aquecida de 25 a 75 graus, observando um aumento de 2,1 centímetros cúbicos em seu volume, sendo 14 vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1. O coeficiente de dilatação linear do ouro, qual era o volume inicial da estatueta? Então,
ΔV é igual a VO vezes gama do ouro vezes ΔT. Qual foi a dilatação? O aumento, 2,1 centímetros cúbicos. Qual o volume inicial? É o que ele perguntou, o VO. Qual o coeficiente de dilatação do ouro? Coeficiente de dilatação volumétrico, 3 vezes o alfa, que é o coeficiente linear. Ele deu o linear, 14 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou ter que multiplicar por 3 para achar o gama. 14 vezes 10 a menos 6 vezes 3 vai ficar 42 vezes 10 a menos 6. Vezes a variação de temperatura, que foi de 50 graus Celsius. 75 menos 25. Então, isso daqui vai dar VO, vai ser 2,1. Você vai multiplicar 42 por 50, dá 2.100 vezes 10 a menos 6. Esse número, 2.100 vezes 10 a menos 6, está multiplicando o VO, passa para o outro lado dividindo. Então, VO vai ser 2,1 dividido por 2.100 vezes 10 a menos 6. Aí, o que eu faço? Eu corro a vírgula para cá, ó, 1, 2, 3 casas para a esquerda e acrescento 3 no expoente da potência. Vai ficar 2,1 vezes 10 a menos 3. 2,1 dividido por 2,1 dá 1. 10 a menos 3 que está no denominador sobe, vira 10 a 3, inverte. É negativo, passa a ser positivo. 1 vezes 10 a 3 é 1.000. Significa dizer que o volume inicial vale 1.000. 1.000 o quê? Centímetros cúbicos, que foi a unidade que eu usei para a dilatação. Então, o volume inicial é de 1.000 centímetros cúbicos. A resposta correta da 10ª questão. Beleza? Alguma dúvida sobre essa lista, meu povo? Tranquilo? Não se esqueçam que semana que vem nós teremos avaliação. Dia 5 parece que é de física, acho que a Mônica já passou para vocês o calendário. A AV1, que é só esse conteúdo, dilatação de sólidos e líquidos. Essa parte aqui de termometria, de transformação de escalas, aqui não cai não, tá? Eu passei aqui o exercício só para complementar e falar da variação e chamar a atenção de vocês de algum detalhe. Faz parte da termometria, mas eu não vou cobrar na AV1 não. A AV1 vai ser só dilatação de sólidos e líquidos. Beleza? Eu já postei isso aí ontem para vocês, lá no Eclass, a correção da lista. Qualquer dúvida, é só chamar. Na aula da semana que vem, qualquer coisa eu vou passar umas questões do módulo para vocês fazerem, a gente corrige aí essas questões, tá certo? Pronto, tranquilo? Não estou ouvindo vocês. Abre o microfone aí e me digam se está tudo bem. Tranquilo, Tranquilo. tranquilo, bem, professor. Beleza, então. Então, o que acontece? Nós falamos, desculpe, da calorimetria, né? A parte da física responsável pela medida, mensuração do calor. E eu falei para vocês que existem tipos de calores de acordo com a situação. Nós temos o calor sensível, que é basicamente a mesma coisa do calor específico, e temos o calor latente. Então, o calor sensível ou calor específico é a quantidade de calor necessária para que uma substância ela eleve sua temperatura. Então, a temperatura aumenta alguns graus centígrados. O valor de calor por unidade de massa, ou seja, cada grama de substância, ela precisa de uma quantidade de caloria para elevar 1 grau Celsius. Quando você mede essa quantidade de calor, você determina o calor específico daquela substância. Cada substância vai ter um calor específico diferente, por isso que o nome é calor específico, é próprio da substância. O calor específico que a gente tem que saber, o valor é o da água, que é 1 caloria por grama grau centígrado, tá? Então, o calor específico da água vale 1.
Normalmente, os dados da água você tem que saber de cor, né? Densidade, calor específico, calor latente, essas características da água você tem que saber. As demais substâncias ele tem que passar para você o valor ou os valores para você poder utilizar na questão. Você não precisa saber de qual o valor de nenhuma outra substância, a não ser da água, que é a nossa substância padrão. E temos também o calor latente. O que é o calor latente? É a quantidade de calor que é utilizada para mudar de fase, mudar de estado físico, tá? Então, são dois tipos de calor diferentes, mas é a mesma energia, energia calorífica, tá? Vamos supor que essa caneta aqui, essa canetinha prateada aqui, fosse feita de alumínio, tá? Bom, eu pego essa caneta que está a 25 graus hoje aqui, uma temperatura de, sei lá, 25, 27 graus. Se eu começar a aquecer, fornecer calor para essa caneta, o que vai acontecer? A estrutura dela de alumínio vai dilatar, concordam? Acabamos de ver a dilatação. Eu não falei na nona questão que o trilho de ferro ia dilatar 2,2 centímetros, um trilho de 20 metros de comprimento? Aqueles dados são reais. Ele dilata isso mesmo. Quando você tem um aquecimento no trilho pelo contato do trem com o trilho, você tem lá um aquecimento que gera uma dilatação de 2,2 centímetros em cada trilho de 20 metros. Aqui a caneta, ela tem, sei lá, 10 centímetros. Quando você aquecer, ela vai dilatar, que é feita de alumínio, o alumínio dilata, tá? Essa dilatação, ela é imperceptível ao olho nu, mas ela existe, certo? Bom, para dilatar, ela recebeu energia. As moléculas recebeu calor através de uma das três formas que a gente estudou, por contato, condução, né? Por condução, por radiação, ela pode receber calor aqui, essa caneta, e ela vai dilatar, certo? Quando ela dilatar, ela vai aumentar de tamanho, e essa dilatação que ela sofreu foi provocada pela variação de temperatura, pela agitação das moléculas. Então, esse calor é chamado de calor específico, tá certo? Agora, se eu continuar aquecendo essa caneta, tá? Continuar fornecendo calor, essa caneta ela vai continuar dilatando? Sim ou não, segundo ano? Eu posso continuar aquecendo a caneta que ela vai sempre dilatar? O que vocês acham? Bora abrir o microfone aí e falem. Quem acha que essa caneta vai continuar dilatando? Duda falou o quê? Não? Não. Isso. Por que não? Porque vai chegar um momento que ela vai derreter, não vai, Duda? Se é feito de alumínio, aquece, ela dilata, mas se eu continuar fornecendo calor, vai chegar um momento que essa caneta que é sólida, o alumínio que é sólido vai derreter, vai fundir, certo? Então, quando eu fornecer calor e esse alumínio derreter, sua temperatura já não vai estar mais variando. Ele vai utilizar a energia não para agitar as moléculas, e sim para afastá-las. E se as moléculas estão afastando, a substância está mudando de estado físico. E aí, esse calor vai ser chamado de calor o quê? Latente, tá? Então, o calor específico é o nome que se dá ao calor que é fornecido por uma substância e ela utiliza para variar a temperatura, aumentar a temperatura de 1 grau em 1 grau centígrado. E o calor latente é a quantidade de energia, a quantidade de calor que a substância recebe e é utilizada para mudar de estado físico. Então, quando o calor é o mesmo, a energia calorífica e térmica é a mesma, que é transmitida para a caneta. Se a caneta pega essa energia e usa para agitar suas moléculas, vai dilatar, isso daí é calor específico. Se ela não agita as moléculas,
ela apenas afasta as moléculas. Aí o que vai acontecer? A caneta, que é sólida, derrete, essa energia está sendo utilizada para mudar de estado. E aí esse calor é chamado de calor latente. Conseguiram entender essa explicação? Dúvidas, meu povo? Veja bem, o calor é um só. O que é calor? Eu falei lá no início que calor é energia passando de um corpo para o outro. Então, quando você fornece calor para essa caneta, o calor é o mesmo, certo? É energia calorífica, energia térmica, que foi transferida para o alumínio da caneta. Porém, essa caneta, ela pode, a depender da situação, usar esse calor, usar essa energia de duas formas. Ou ela pega a energia para agitar as moléculas, e aí sua temperatura vai variar, ou ela pega essa energia apenas para afastar as moléculas. Tanto para agitar quanto para afastar, as moléculas precisam de energia. E essa energia vem de onde? Justamente do calor, que você fornece para os átomos do alumínio dessa caneta, certo? Então, forneci calor para o alumínio da caneta. Se a caneta pega essa energia e agita as moléculas, essa temperatura sobe, esse calor é chamado de calor específico. Se ela pega o calor e, ao invés de agitar, ela usa essa energia para afastar as moléculas, esse calor é chamado de calor latente, porque ele vai ser utilizado para derreter a caneta. Conseguiram entender isso, meu povo? Perceberam a diferença entre calor específico e calor latente? Sim ou não? Me dê uma posição aí, senão não fico sabendo se vocês aprenderam ou não. Se precisa repetir ou não. Todo mundo entendeu? Entendi, professor. Ninguém tem dúvida sobre calor específico e calor latente? Todo mundo entendeu, né? Então, beleza. Bom, e além dessa classificação de calor específico e calor latente, nós temos a capacidade térmica, que foi o que eu falei na última aula, antes de corrigir esse exercício de dilatação. A capacidade térmica, ela tem relação matemática com o calor específico, mas são coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, o leite foi o exemplo que eu dei na última aula. Um copo de leite e uma jarra de leite. O copo de leite tem o mesmo calor específico da jarra de leite. Por quê? Porque é a característica da substância específica. Leite é leite. Então, tanto faz estar no copo ou numa jarra, o calor específico é da substância, do leite. Vai ser igual para os dois. Porém, a capacidade térmica é diferente. Porque a capacidade térmica ela corresponde à quantidade de calor que você deve fornecer para variar a uma temperatura qualquer. Então, se eu quero elevar o copo de leite para 50 graus e quero elevar a jarra de leite para 50 graus, na jarra de leite que você tem muito mais leite do que no copo, você vai conseguir atingir aquela temperatura com uma quantidade de calor muito maior. Então, você fornece muito mais calor para a jarra de leite atingir 50 graus do que você fornece para o mesmo copo de leite atingir os 50 graus. Então, a capacidade térmica está relacionada com a quantidade de calor que você fornece para variar a temperatura. Por isso que a fórmula vai ser Q sobre ΔT. Então, na próxima aula, a gente vai falar de calor específico e mostrar essa relação matemática. Por enquanto, a gente só falou de capacidade térmica. Então, a capacidade térmica é Q sobre ΔT, que é quantidade de calor sobre variação de temperatura. Beleza? Meus queridos, nossa aula vai ser interrompida, nosso tempo está acabando. Na próxima aula, a gente continua, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aí no WhatsApp. Valeu? Bom dia. Tchau, professor. Tchau, Bom um abraço a dia. todos. Valeu, Fica com professor. Deus. Valeu. Vocês também. Professor, Fiquem com Deus. Oi. Valeu. Um abração. Tchau, tchau. Bom dia a todos.